Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruistes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje é a conclusão do capítulo 8, de 34 ao capítulo 9, versículo 1. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os versículos anteriores a estes é exatamente o momento em que Jesus pergunta aos discípulos: E vós quem dizeis que eu sou? E Pedro diz: Tu és o Messias. Então Jesus diz para eles que ele será condenado, julgado, condenado à morte, mas ressuscitará. E aí Pedro repreende Jesus e Jesus diz a Pedro: Afasta-te de mim, Satanás. Os teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Logo após aquele momento, agora Jesus, que estava falando para os seus 12 apóstolos, agora chama a multidão e seus discípulos e vai dar a eles o ensinamento sobre o seguimento. Da pergunta de quem era Jesus, vem implicitamente a pergunta: quem é o discípulo de Jesus? E Jesus vai responder: renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Às vezes esse versículo pode ser mal interpretado, manipulado, mas vamos agora no cerne do que Jesus realmente quer nos falar sobre esse texto, sobre o seu seguimento. Renunciar a si mesmo é renunciar o próprio egoísmo, é renunciar uma vida onde a sua própria vida está no centro. Assim como na vida de Jesus, e ele vai constantemente dizer isso: amar é dar a vida, amar é viver uma relação, amar é não centrar-se em si mesmo. Aqui está descrito nessa palavra: renuncia a si mesmo. Depois, tomar a cruz. O que foi a cruz na vida de Jesus? Foi a consequência do seu anúncio de sua identidade não aceita, não querida. Toma a sua cruz no sentido de assumir a sua missão até o fim e seguir para imitar os mesmos caminhos, a mesma postura, a mesma vida de seu mestre. E aí o Senhor vai explicitar isso nos outros versículos. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. A felicidade não se busca. A felicidade é uma consequência. É a consequência de uma entrega, de um ideal de vida, de um sentido de vida. Mas quando a gente se apega à nossa própria vida, quando nós nos colocamos no centro de tudo, a gente acaba perdendo. Porque a vida não foi feita para ser conservada. A vida é um processo mesmo de entrega, até a última entrega, que é a morte, porque só vive para sempre aquele que se entregou. Mas quem perde a sua vida por causa de mim e do Evangelho, então está aí o motivo. Não é perder a vida pela vontade das pessoas, pela maldade das pessoas, mas é quando a causa da minha vida é exatamente o Evangelho, é a vida de Jesus, é o seguimento dele, é o exemplo dele. Quando o meu coração está centrado em Cristo e no amor a ele, no exemplo que ele deixou com a sua vida, aí sim, minha vida tem sentido. Tudo que eu venho a fazer é, na verdade, reflexo do que o próprio Jesus viveu e fez. E mais uma vez o Senhor insiste: de que adianta ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? Ora, Jesus tinha acabado de dizer que nós devemos perder a vida.
E agora ele está dizendo de que vale perder. Então veja, são 2 tipos de perda. Aquela perda por causa do Evangelho, aquela perda no sentido de entrega da vida por causa de Jesus, ordenar a vida pelos valores do Evangelho. Engraçado, né? Parece uma contradição, mas não é. Quando eu entrego minha vida, eu a ganho. Quando eu conservo minha vida, eu a perco. É assim que Jesus nos ensina. Aquele que vive assim recebe o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus exatamente diante do Pai, dizer, ele foi meu discípulo. Isso é tão lindo. Quem vai testemunhar não somos nós mesmos, é o próprio Filho de Deus, que reconhecerá a si mesmo em cada um de nós. Jesus encerra dizendo que alguns daqueles que estão ouvindo essas palavras não morrerão sem ter visto o reino de Deus chegar com poder. Esses versículos vão exatamente concluir que a chegada do reino é exatamente a entrega de Jesus na cruz. E muitos deles viram de fato. A grande chegada do reino foi a entrega de Jesus na cruz para nos salvar. Convido-nos a nos centrar exatamente nisso. O cerne do seguimento de Jesus é exatamente fazer da vida um dom. Se nós pudéssemos enxugar todo o pensamento cristão, nós chegaríamos àquilo que Jesus disse e que é o centro da lei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. É isso, meus irmãos. É viver numa atitude de generosidade, numa atitude de relação. É sempre ter os olhos voltados para Deus, mas também para o outro. É fazer da vida um dom, é oferecer-se, é gastar a vida com o que vale a pena, é deixar uma marca de bondade nos corações. Esse é o cerne do cristianismo. O cerne do cristianismo não é o sofrimento. E muitas pessoas usam esse texto exatamente para dizer que o sofrimento é como se fosse o centro da vida cristã, e não é. O amor é o centro da vida cristã. O amor exigente, de fato, porque o amor verdadeiro é uma entrega, é um doar-se. Cada dia na sua vida, nas relações de trabalho, de família, de vida de igreja, se eu não tomar uma atitude de perdão, de amor, de entrega, a minha vida não vai ter sentido. Porque eu vou viver ali o meu mundo, isolado, tentando colocar sempre o meu eu acima de tudo. E quem busca muito a si, acaba se perdendo. Peçamos essa graça ao Senhor. Jesus, eu te peço hoje, maior de todas as graças, tira o nosso egoísmo do centro da nossa vida e coloca o amor. Ajuda-nos, Senhor, a colocar amor na cruz cotidiana, no labor cotidiano das nossas vidas, do nosso trabalho, da vida familiar. Senhor Jesus, sem amor, nosso seguimento é apenas um cumprimento de normas, mas é o amor, Senhor, que dá sentido a toda entrega. Por isso, dá-nos o teu coração, enche-nos, Senhor, dilata o nosso modo de amar e de viver, para que a tua palavra em nós se encarne. Quando for difícil demais, Senhor, ajudai-nos a reconhecer que estás ao nosso lado. Tu fostes o primeiro, Senhor, a viver isso, dando a vida por amor. Por isso, Senhor, na tua força, na tua graça, dai-nos o teu amor, e com ele, Senhor, nos será dado tudo. Assim seja, Senhor. Deixe esse questionamento soar no seu coração neste dia. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.